Rio de Janeiro, é no Brasil. E se nós formos continuar a ver, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A guerra está começando. As batalhas estão começando. Uns falam que está próximo de acontecer mais uma guerra mundial. E isso tem feito a cada um dos nossos seres humanos aqui na Terra se desesperar. De muitos não saber o que vai fazer, como agir. Vou trancar a casa, não vou mais sair, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Querido, se você tiver condições de não fazer, não faça, para evitar algum tipo de problema. Vigiai e orai. Mas, querido, se você tiver que fazer, faça. Não entre em desespero, não fique desesperado, porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e é esse Deus que está aqui neste lugar. Hoje nós estamos vivendo isso, mas há uma promessa do Senhor de um dia morarmos no céu, e tudo isso vai acabar, tudo isso vai acabar, vai acabar, vai acabar. E por isso nós estamos aqui nesta noite. Quando nós olhamos para o Salmo 42, verso de 1 a 5, ele diz assim, ó: como a corça suspira, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me diziam continuamente: o teu Deus aonde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim me derrama a alma de como passava eu com multidão de povo e guiava em procissão a casa de Deus, entre gritos de alegrias e louvor, multidão em festa. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Porque está preocupado a minha alma, porque está desesperado a minha alma. Espera no Senhor, meu amado. Toma as previsões, né? Evite algumas coisas, alguns lugares. Se puder trancar, tranca o portão, tranca a tua casa, mas em nome do Senhor Jesus, espera no Senhor, diz o salmista, porque está batida, porque está desesperada, porque está perturbada a minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. É o que nós vamos cantar agora mais uma vez. Que o Senhor governa sobre o universo, Ele governa sobre a tua vida, Ele governa sobre a tua família, Ele governa sobre o teu trabalho, Ele governa sobre o universo, ou seja, Ele governa sobre o Arraial do Cabo, Ele governa sobre Monte Alto. Então creia no Senhor, meu amado, não se desespera. Está acontecendo, tá? Jesus falou sobre isso. Mas não se desespera, confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque o Senhor, Ele governa sobre o universo. Vamos adorar o Senhor. Se você pudesse colocar de pé em nome do Senhor Jesus, e levantar a tua voz e exaltar a esse que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Igreja do Senhor, porque você é a igreja do Senhor. Nessa noite levanta a tua voz e adora o Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. É o momento de abrirmos os nossos corações como igreja do Senhor e fazer a diferença nesse mundo tão conturbado. É o momento de você levantar a tua voz, igreja do Senhor, e proferir palavras de bênção, palavras de salvação, palavras de libertação. Ou você é a igreja do Senhor, você é a sal da terra, você é a luz do mundo. Se o mundo está desesperado, você não pode se desesperar, porque você foi chamado, você foi escolhido para viver as promessas do Senhor sobre a tua vida. E creia nisso, querido. Declara em nome do Senhor Jesus: Deus, nada e ninguém vai me separar do teu amor. Declara, igreja do Senhor, que nada e ninguém vai calar a tua voz, nada e ninguém vai tirar a alegria do teu coração de louvar e exaltar o nome dele. Então nessa noite adora o Senhor, porque Ele está acima de todos. Adora o Senhor, porque Ele está acima de tudo. Ele é o Senhor entronizado. Aleluia. Adora o Senhor nesta noite. Acima de todo. Ele é o nosso Deus. Ele está aqui nesta noite, querido. Acima de tudo está o Senhor.
os céus e a terra, montanhas e mares, declarem quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Aleluia, declaro, querido, de toda a tua alma, declare de todo o coração que Ele é santo, o nosso Deus é santo, Ele é santo, 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 santo. Tu Declare, és levanta a tua voz, diga para Ele nesta noite, diga para Ele nesta noite, diga para Ele que Ele é santo. Isso, diga para Ele, diga para Ele. Diga para Ele que não há Deus como tu, Senhor. Não há um Senhor como tu. Ninguém tem o poder que o Senhor tem. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Oh Pai, nós estamos na tua presença como igreja do Senhor. Aqui está reunido pessoas, seres humanos que falham, que erram, que pecam, que têm os seus erros, têm as suas dificuldades, têm as suas limitações. Pessoas que batalham dia após dia para ter o sustento na tua casa. Pessoas que lutam, que batalham dia após dia para viver longe do pecado, para não errar, para não cair, para não pecar. Pessoas, ó Pai, que estão aqui nesta noite, Senhor, que têm procurado buscar a tua presença para se santificar. Pessoas que vêm a este lugar nesta noite porque entendem que precisamos da tua presença, do teu amor. Pessoas que vieram aqui nesta noite porque entendem que são falhos, são miseráveis, pecadores, que precisam de mudar, precisa de uma transformação, precisa ser como um vaso na mão do olheiro, quebrar ela todinha e fazer de novo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nesta noite nós te pedimos, Pai, vem sobre a tua igreja que está reunida aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que tu és santo, tu és santo, tu és santo. Nós declaramos nesta noite também que tu és poderoso para fazer, Senhor, infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Não deixe, Senhor, que os problemas, não deixe que as barreiras, não deixe que as dificuldades, Senhor, venham nos fazer cair e desistir.
Ana, Senhor, a tua palavra diz que Ana vivia um problema muito sério de enfermidade, que era, Senhor, Ana era estéril, não poderia ter filho. Ana começa a cair em tristeza, Ana começa a perder a esperança, Ana começa a ter um princípio de depressão, Deus. Mas ela lembra do teu amor, ela lembra do teu poder, ela lembra da tua magnitude, Senhor. Ela lembra que tu és Deus, que tu és poderoso, que tu pode fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos ainda, muito mais de tudo que pedimos ou pensamos. Ana, então, depois desse dia, ela resolve, Senhor, entregar o coração dela a Ti. Ela resolve descansar em Ti, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio àquele problema que ela está vivendo, mas ela entrega, Senhor, totalmente a vida dela a Ti e descansa em Ti. Ana, ela vê verdadeiramente um milagre acontecer na vida dela. Ana vê uma mulher estéril que não poderia ter filho, Senhor, aos olhos da medicina, aos olhos dos homens. Mas Ana, por descansar e confiar no Senhor, Ana passa a ter um filho. Porque Tu és poderoso, Tu és poderoso. Então nós intercedemos por aquelas pessoas que não puderam vir nesta noite por problema de enfermidades, por outros problemas qualquer que nós não sabemos. Toma, Senhor, essas pessoas nas Tuas santas mãos, assim como a minha esposa que está acamada. Que a Tua mão venha sobre ela, que a Tua mão venha sobre cada um nesta noite. Senhor, o mundo jaz no maligno, isso é fato, isso nós estamos vendo e nós estamos presenciando que o mundo jaz no maligno. Mas nós somos igreja do Senhor, nós somos chamados para ser diferente, nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo tão conturbado. Então não permita, Senhor, que tudo que está acontecendo agora começou a acontecer no nosso bairro. Não permita que isso venha nos trancar. Não permita que isso venha nos algemar. Não permita que isso venha nos parar. Mas que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, erguer a nossa cabeça, sabendo que em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da Tua igreja. É isso que nós te pedimos. E nós te agradecemos porque nós estamos em Tua presença. E Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, Senhor. Contemplamos a Tua face porque a Tua presença é real neste lugar. A Tua presença, a presença do Espírito Santo de Deus é real neste lugar, querido. Então entenda isso, a presença de Deus está neste lugar. Então diga, Senhor, em Tua presença reunimos-nos aqui. Levanta a Tua voz, levanta a Tua voz, levanta a Tua voz. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui. Contemplamos a Tua face. Contemplamos Tua face. E rendemos-nos a Ti, E Senhor. rendemos-nos a Ti. Hoje o dia a Tua morte. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava Já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar,
de adoração, de reconhecimento ao nosso Deus, que Ele é Deus. Salmo de número 95 diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-lo com salmos. Então esse é o momento de você louvar ao Senhor, né, como Ele convida, cantar ao Senhor, celebrar ao Senhor o rochedo da nossa salvação. Ele te convida nesta noite a celebrar a Ele, a louvar a Ele também com o seu dízimo, com a sua oferta, que é um momento também de gratidão, um momento de louvor. Então eu te convido em nome de Jesus a louvar o Senhor também com o seu dízimo e a sua oferta. Eu sei que você já sentou, que você está cansado, mas se você puder, não é obrigado, se puder mais uma vez se colocar de pé, para a gente louvar com toda alegria ao Senhor, louvar com as nossas vozes, louvar com toda a nossa força, esse canto que nós vamos cantar agora, firmeza na fé. Se você puder se colocar de pé mais uma vez, em nome de Jesus, se não puder, não tem problema, tá bom? Em nome de Jesus, vamos cantar ao Senhor mais uma vez. E você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus, traga aqui à frente. Somente põe a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não me posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada prova suportar, eu hei de crer e confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça é real, abrindo trás do temporal, ao que cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor
nós. Poder te louvar, Senhor, poder agradecer o teu nome, Senhor, é maravilhoso, é um privilégio para nós. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui unidos, ó Deus, com saúde e temos vozes, temos, Pai, saúde para agradecer o teu nome. Toma a tua igreja, ó Pai, toma nossas vidas, toma o nosso coração. Pai, se o nosso coração está duro, Pai, que o Senhor possa quebrar, Senhor. Se o nosso ouvido está tampado, Senhor, só possa tirar, Senhor, todos os tampos dos ouvidos que possamos ouvir a tua voz, Deus. Pai, que nós possamos ser mudados, Pai, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, Deus, para refletir a tua glória. Toma o pastor em tuas mãos, toma a mensagem e abre o nosso coração, Senhor, para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, que o Senhor possa continuar derramando bênçãos, ó Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos celeiros, ó Deus, que nós venhamos transbordar, Senhor. Não transbordar para nós mesmos, transbordar, Senhor, para aqueles que estão ao lado, para todos, ó Deus, ao nosso redor. E que a tua glória, Pai, possa ser cada vez maior através de nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite para com quem eu ainda não falei. E a grande verdade é a seguinte: eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei como você desenvolveu cada dia, cada momento, cada instante da sua semana. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como o seu coração está. Eu não sei como a sua mente está. Eu não sei como é que os seus desejos, os seus anseios, eu não os conheço. Eu não sei como realmente está o seu interior. Mas eu sei de uma coisa, porque a palavra de Deus nos afirma isso. Que nós somos homens frágeis e pecadores. E uma vez que somos pecadores, nós carecemos do perdão de Deus sobre a nossa vida. E é nesse sentido e é nesse sentimento que eu quero convidá-los. E se assim você o puder fazer, eu quero convidá-los para que venhamos a nos colocar de joelhos, confessar os nossos pecados a Deus. Tenhamos alguns instantes de oração silenciosa. E logo depois eu vou pedir para a nossa irmã Lídia quebrar o silêncio e nos conduzir a Deus em oração, agradecendo a Deus. Não é pedindo perdão, mas é agradecendo a Deus o perdão que Ele nos concedeu. Senhor Deus, nosso Pai, louvado, exaltado, agradecido seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos perdoou, Senhor, por perdão dos nossos pecados. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor está atento ao nosso viver, atento, Senhor Deus, com tudo aquilo, Pai, que temos necessitado, Senhor. O Senhor tem olhado para nós, Senhor, mesmo sendo imperfeitos, mas a sua misericórdia tem nos alcançado. O que seria de nós, Senhor, sem teu amor? O que seria de nós sem tua graça, Senhor? Nós te agradecemos porque não somos órfãos, Senhor, somos amados do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor alimente o nosso coração com teu Espírito, que a cada dia possamos estar olhando para dentro de nós mesmos, Senhor Deus, nos esvaziando daquilo que nos afasta de ti, nos afasta da tua vontade, Senhor. Porque o Senhor nos escolheu para estar aqui e com um propósito, Senhor, de te adorar e de fazer conhecido, Pai, teu nome. Então pedimos que o Senhor complete em nós a tua vontade, Senhor, nos quebrante a cada dia para que possamos entender aquilo que está em conformidade com o Senhor. Que possamos estar prumados na tua palavra, Senhor Deus, e obedientes ao teu chamado, fazendo aquilo que o Senhor deseja de nós. Perdoa, Senhor, novamente o que temos, perdoa, Senhor, a nossa fraqueza e ajuda-nos, Senhor, a ser aquilo que o Senhor já sonhou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, em Eclesiastes, capítulo 2.
Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 21. Na noite de hoje, eu gostaria muito de conversar com vocês sobre a seguinte proposta: o grito do vazio. Quando o tudo, ele se torna o nada. Gostaria de conversar sobre isso com vocês. Disse comigo, vamos? Eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a parte. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos continuar com a leitura ainda. Esse é um texto do livro de Eclesiastes, onde alguns, ou o livro do pregador, onde aqui o autor ele está trazendo para si, ele está mostrando para nós, e trazendo para si a responsabilidade e nos mostrando exatamente o seguinte, que Salomão, ele não foi um hedonista qualquer. O que é essa palavra hedonista? Aquele que vive os prazeres, aquele que vive em função dos prazeres da vida. Mas ele não foi um hedonista qualquer não, ele foi um hedonista, um homem que experimentou o limite máximo do prazer humano. Esse foi Salomão, aquele que experimenta o limite máximo desse prazer humano, ou seja, festas, riso, vinho, obras, obras grandiosas que ele fez, mas tudo isso termina com frustração. E aí nós podemos ver que os versos de 1 a 5 de Eclesiastes nos traz um ensino. Sabe qual é? A farsa do prazer. Sabe, queridos, nós vivemos em um mundo onde o prazer, ele é essencial na vida da sociedade. A sociedade, ela vive em busca do prazer, de uma satisfação, autossatisfação, ou satisfação em conjunto com outros, ou satisfação comunitária. A sociedade vive isso, nos ensina isso. Seja essa satisfação por meio de consumir, seja essa satisfação por meio de consumir comida, viagem, roupas, seja essa satisfação em que contexto for, a sociedade nos ensina isso. Mas nós podemos ver, e a Bíblia nos revela, sabe o que, queridos? Que o prazer, ele pode ser uma simples farsa, ou seja, algo disfarçado em um momento de êxtase para o ser humano. E o autor aqui, ele está nos mostrando isso. O verso 1 diz assim, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. A farsa do prazer. Sabe, queridos, quando nós olhamos aqui do verso 1 ao verso 5, nós vamos tirar a seguinte lição para a nossa vida. A busca por prazeres, sejam eles em que área for da sua vida, sem Deus, nada mais é do que um auto-engano. É só isso. E um auto-engano disfarçado, sabe de quê? De liberdade. Porque aqueles que buscam prazeres sem a presença de Deus estão se auto-enganando, achando que são livres para fazer o que querem, a hora que querem, do jeito que querem, da maneira que querem. É um auto
prazer disfarçado por liberdade. Sabe, querido, quantas risadas vazias você já deu? Olhe para a sua história de vida. Quantas risadas, quantos sorrisos vazios você já deu? Tentando esconder, na verdade, um abismo na sua alma. É isso que o autor está falando. É disso que ele disse. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Ou seja, do que o autor está falando? De que adianta o riso? De que adianta a alegria se a presença de Deus não for real na minha vida, na minha caminhada e na minha existência de vida? De que adianta o riso? De que adianta a alegria se ao olhar para o futuro eu não tenho outra perspectiva, a não ser a perspectiva de que tudo encerrará? E somente isso. De que adianta? É isso que o autor está falando. E isso dá-se para nós uma indagação. Sabe qual? Na sua caminhada de vida, o que você tem feito quando ninguém está olhando? Quando ninguém está olhando para você, quando ninguém está assim, te vigiando, quando ninguém está te observando, o que é que você realmente tem feito? Lá na sua particularidade, o que é que você tem feito? Como tem sido essa sua caminhada de vida? Para onde, querido, você corre quando a solidão bate? Quando a solidão bate, você corre para quê? Você corre para aquilo que te dá uma satisfação momentânea, uma satisfação passageira. É para isso que você corre, é para lá. É interessante que nós vemos às vezes muito em filmes. Sabe o que? Quando as pessoas estão passando por crises, sabe para onde essas pessoas correm? Para satisfazer o seu momento e amenizar essa tristeza, normalmente para o álcool. É isso que a gente aprende nos filmes, na vida. É isso que nós aprendemos com as pessoas no dia a dia. Quando nós vamos desabafar e contar algum problema, alguma dificuldade que estamos passando, as pessoas nos fazem um convite. E o convite é, abre aspas, vamos sair para beber, fecha aspas. Aonde você realmente corre, querido, quando a crise chega, quando as dificuldades chegam? Quando esse momento chega, e quando as crises estão presentes, mas também quando as alegrias chegam, porque tem muitas pessoas que vão comemorar as suas alegrias no meio da mesma caminhada. Quando esses momentos chegam, querido, sabe o que acontece? É justamente aí que Deus mora. Na hora da crise, nós devemos correr para Deus. Na hora da alegria, nós devemos correr para Deus. Na hora em que nós estamos sonhando, nós devemos correr para Deus. Na hora que nós estamos carecendo, nós devemos correr para Deus, queridos, por uma razão muito simples. O prazer que esse mundo oferece, ele é uma farsa. Mas o prazer que Deus oferece a mim e a você, ele é real. E é interessante que o grande prazer que Deus nos oferece está na cruz de Cristo. Porque ao olharmos para a cruz de Cristo, nós podemos dizer para Jesus: ah, Senhor, as coisas aqui estão muito difíceis. Então lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Para onde você vai? Esse texto nos ensina mais. E nos ensina também, do verso 6 até o verso 10, sabe o quê? Sobre a ilusão que nós temos quando estamos no controle de alguma coisa. Acompanhe comigo a leitura. Abra sua Bíblia, não feche a sua Bíblia não, mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim: fiz para mim açude para regar com eles o bosque,
em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de providências. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ilusão de controle, né? Engrandeci-me e sobrepujei a todos, e os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. O que o autor está nos ensinando aqui é o seguinte, queridos, que nós temos na nossa mente o seguinte sentimento, que quando nós estamos no controle, nós temos total prazer, total alegria, total satisfação. E nós queremos estar no controle de tudo ao nosso redor, de tudo que tem na nossa vida. Mas isso o autor vai dizer que, além de ser uma grande ilusão, achando que isso é felicidade, o autor ainda vai acrescentar que isso nada mais é do que vaidade. Salomão aqui, querido, ele se coloca como um semideus. Ele planta, ele edifica, ele ajunta, ele organiza. Mas tudo isso vira fumaça. Tudo isso vira areia que escorre pelos dedos de suas mãos. No verso 10, ele diz: tudo quanto desejarem os meus olhos, não lhes neguei. Tudo que os meus olhos desejarem, tudo que os meus olhos desejaram, eu assim ofereci a eles para plena satisfação. A ilusão de estar no controle. Sabe, queridos, nós precisamos entender uma coisa, que nós não estamos no controle de nada. E nós precisamos reconhecer que o real controle, inclusive da nossa vida, está nas mãos de Deus. Ele é que controla tudo e a todos. Nada foge do seu controle, nada foge da sua vontade, nada foge dos seus planos, nada foge dos seus propósitos. Sabe, meus irmãos, construir reinos sem a presença de Deus, nada mais é do que levantar fortalezas sobre uma areia movediça. Nada mais é do que isso. Construir fortalezas sobre uma areia movediça é perda de tempo, é desperdício, é suicídio. Construir uma fortaleza na areia do mar é suicídio, é perda de tempo. As ondas virão e irão derrubar tudo. Construir reinos sem Deus, queridos, é semelhante a isso. Entenda uma coisa: para que realmente as suas edificações, para que realmente a sua vida ela tenha sentido de ser, Deus precisa estar no controle. Não é você que tem que estar no controle. É isso que o autor aqui está dizendo. Eu construí, mas foi tudo embora. Eu fiz, eu edifiquei, mas foi tudo embora. Por uma razão simples. Deus não estava. Ele achava que estava no controle de tudo. E Deus mostrou para ele que ele não estava no controle de nada. Você, meu irmão, pode ser o rei do seu mundo. Você pode ser o rei da sua existência. E ainda assim, viver, sabe como? Viver como um
escravo do seu próprio orgulho. Viver como um escravo da sua própria vaidade. Viver como um escravo dos seus próprios prazeres. E eu faço outra pergunta, de maneira a aplicar. O que você construiu até hoje? O que realmente você construiu na sua história de vida até hoje? Você conseguiu visualizar? Visualize tudo aquilo que você construiu. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se o amanhã não vier, se o amanhã ele não existir, tudo que você construiu terá valor diante de Deus? Se tudo que você construiu na sua vida, caso o amanhã não venha, se não tiver valor diante de Deus, de verdade, você não construiu nada. Não adiantou as edificações, não adiantou o reino, não adiantaram as casas, não adiantaram os comércios, não adiantaram as empresas, não adiantou nada. Se Deus não estiver no controle, nada disso serviu. E o texto ensina mais. Do verso 11 ao verso 20, peço que você acompanhe comigo a leitura. Essa já é uma leitura maior. Pois eu dividi esse texto em 3 partes. Diz assim: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria, e a loucura, e a estultícia. Estultícia é o contrário de sabedoria. Que fará o homem que seguir o rei, o mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, mais proveitosa do que a tolice. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. O autor conseguiu descobrir isso. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Os olhos do sábio estão na sua mente, no seu intelecto. Mas aquele que não é sábio, ele anda em trevas, porque os seus olhos não conseguem discernir entre o bom, entre o certo, entre o errado. Contudo, eu entendi que mesmo lhes sucede, o mesmo lhes sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Como sucede àquele que não é sábio, assim de igual maneira sucede a mim, que sou sábio. Por quê? Pois busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pura vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Tanto um quanto o outro, os seus dias irão findar. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Tanto o sábio ele será esquecido, como o estulto será esquecido. Morre o sábio, e da mesma sorte, o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Verso 18 ainda. Também aborreci todo o meu trabalho, com o que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar, e quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estúpido? Contudo,
Ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. E aí no verso 20: então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. O que esse texto nos ensina? Uma frase pode traduzir isso: a falência do propósito. Se o seu propósito, querido, ele não está focado na pessoa de Deus, ele está fadado à falência. Se a sua vida não está focada na pessoa de Deus, ela está fadada à falência. Se a sua vida está focada na vaidade, em orgulhos, em sentimentos outros, essa vida está fadada à falência. É isso que o autor está falando. Ou seja, após tudo que Salomão teve, ele encara uma dura realidade. Sabe qual? Aquilo que eu e você já sabemos: nada é para sempre. Tudo é passageiro, tudo passa, tudo passará. Não é assim que o poeta fala? Tudo passa, tudo passará. Isso é uma verdade. Nada permanece para sempre, nem mesmo a sabedoria é garantia contra a morte ou o esquecimento. Os seus registros, eles poderão ficar para gerações futuras, mas a sua sabedoria, ela não é garantia de vida eterna. Você não vai ter vida eterna porque você é sábio. Nós não teremos vida eterna por causa da nossa sabedoria. Isso não é garantia. É por isso que o autor ele diz no verso 11: então olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, tudo que eu construí, e eis que tudo era vaidade. Somente isso. Sabe, queridos, toda vida que ignora a eternidade, ela está destinada à frustração. Toda vida que ignora a eternidade está destinada a isso, ao fracasso. Por mais brilhante que essa vida pareça, ela está destinada ao fracasso e à frustração. Há quem passe a vida inteira, toda a sua existência, cavando sucesso, buscando sucesso, à procura do sucesso. A vida inteira cavando isso. Todos os momentos da sua existência cavando isso. E sabe como é que muitos terminam? Enterrando a sua própria soberba. Se a morte hoje, meu irmão, ela batesse a sua porta, e essa é uma pergunta direta. Se a morte hoje batesse a sua porta, você realmente teria vivido por algo que o céu o reconhecesse? Ou se a morte hoje batesse a sua porta, ao chegar no céu, você seria conhecido? Se ao chegar no céu você for reconhecido, tudo valeu a pena. Mas se ao chegar diante de Deus você não for reconhecido, nada valeu a pena. Isso nos leva a olhar, sabe para onde? Para Hebreus, capítulo 11, verso 16. Hebreus, capítulo 11, verso 16, fala exatamente o seguinte: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Por quê? Porque toda a caminhada, e aqui esse texto está falando dos patriarcas, esse texto está falando dos pais da fé, esse texto está falando da natureza da fé, esse texto está falando dos exemplos extraídos do Antigo Testamento, dos primeiros heróis da fé. E aqui no verso 16 está dizendo:
mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, porque Deus não se envergonhou deles, ou seja, não é que Deus tem vergonha, não é nesse contexto, né, humano, mas é que Deus olha para eles e fala: olha, esses aqui me buscaram a face. Salomão, queridos, ele termina o seu texto confessando aqui no verso 21, que até a herança que deixamos, ela pode ser desperdiçada. Mas ao olhar para Hebreus, aqui nós vamos fazer uma leitura muito direta, porque é um texto que aponta para o caminho. Há uma cidade melhor, sabe? Há uma pátria eterna. Há um lugar melhor do que esse que vivemos. E a nossa caminhada aqui é o que vai nos direcionar para lá. E quem deseja essa pátria, queridos, vive, não é com os olhos da sua vaidade, não é com os olhos nos seus prazeres, na busca de seus prazeres. Quem está olhando para essa pátria vive com os olhos fixos, sabe em quem? No autor da vida, que é Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Cristo, queridos, Ele é o fim da vaidade. Mas se Ele é o fim da vaidade, Ele também é o início da eternidade. Nele, em Cristo, o que é temporário encontra propósito. Nele, em Cristo, o que é eterno se torna o nosso verdadeiro lar. Amém. Amém. Se você não está vivendo para Cristo, eu lamento dizer, você apenas está respirando para morrer. Entenda isso. Se você não está vivendo para Cristo, você apenas respira para morrer. Mas se você está vivendo para Cristo, você pode até não estar conseguindo respirar, mas você vive para viver a vida eterna. Glória a Deus. Você pode até estar numa UTI, respirando por aparelhos, mas se você vive em Cristo, você vive para uma vida eterna. Aonde está você? Aonde está você? Vamos colocar em pé. Vamos louvar a Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Por tudo que és, respondemos a ti.
nos fortalecerás, regenerados pela tua luz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos, de coração, Pai, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos, de coração, de coração, de coração, de A Deus, nós somos pecadores, miseráveis, homens, a Deus, onde nós, Senhor, somos tão egoístas. E tantas vezes, ó Deus, nós pensamos apenas no nosso prazer, na nossa vontade, no nosso querer, e isso, ó Deus, não nos aproxima de Ti. Às vezes, Senhor, nós pensamos somente na nossa vontade, no nosso querer. Às vezes, ó Deus, pensamos somente, Senhor, naquilo que não podemos fazer. E todas as vezes que assim pensamos, ó Deus, não por amor a Ti, mas por amor a nós. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a Te amar. Ensina-nos, ó Deus, a nos prostrar diante da Tua face, ó Deus, e Te buscar de maneira, ó Deus, onde não estamos e não estaremos e não queremos estar em busca de prazer pessoal, mas que estejamos, Senhor, em busca de produzir alegria no Teu coração para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, quebranta os corações, quebranta as vidas, ó Deus. Nós não queremos simplesmente respirar para morrer. Nós queremos, ó Deus, respirar para viver. E nós queremos respirar a Tua graça, queremos respirar o Teu amor, queremos respirar a Tua santidade, queremos respirar, ó Deus, a Ti, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, quebrando o coração da Tua igreja, quebrando o coração do Teu povo, ó Deus. Alegra, ó Deus, faz com que a Tua igreja, Senhor, busque alegria, sim, mas alegria em Ti, ó Deus. Que a Tua igreja seja determinada a viver para Ti e em Ti, para a glória do Teu nome. Ah, Deus, aviva, restaura, edifica-nos. Nada adianta, Senhor, buscar as glórias deste mundo. Tudo isso passará. Tudo isso é vaidade. De que adianta ganharmos, ó Deus, esse mundo todo? De que adianta, ó Deus, conquistar tudo que queremos conquistar nesse mundo? Perdermos a nossa alma. Por isso, Senhor, nós clamamos: alcance o coração daqueles que ainda não foram alcançados. Quebrante, mude, transforma. E com relação aos que foram alcançados, ó Deus, ensine, ó Deus, a que busquem a Tua face, busquem a Tua presença.
Que tu seja prioridade na vida do teu povo, Deus. Porque melhor é viver para ti do que viver para nós. Viver para nós é sinônimo de morte. Viver para ti é sinônimo de vida eterna. Glórias ao teu santo nome. Leva-nos em paz. Conceda-nos uma semana abençoada. Mais uma semana, Senhor, que venhamos a buscar a tua face. Glórias a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Povo de Deus, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, a tua casa, esta igreja e todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. E em paz, que Deus nos guarde pelo seu poder.